Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto fundamental que serve de base para a fé de mais de 1 bilhão de pessoas, o Catecismo da Igreja Católica. Mas o que ele é exatamente? E o que tem dentro dele? Vamos descobrir? E, para começar, vamos usar as palavras do próprio Papa João Paulo II, que descreveu a criação do Catecismo como uma sinfonia da fé. Essa imagem não foi por acaso, não. Ela reflete bem o espírito de uma colaboração mundial imensa, que juntou vozes de bispos do mundo todo para criar uma obra harmoniosa e unificada. Então, nessa primeira parte, vamos entender o que está por trás dessa obra monumental. Como é que essa sinfonia foi composta e, mais importante, para quê? A história começa lá em 1985, um bom tempo depois do Concílio Vaticano II, que foi aquele grande encontro para modernizar a Igreja. As lideranças da Igreja sentiram que era preciso ter um ponto de referência claro, um texto que reunisse toda a doutrina católica sobre fé e moral num lugar só. Era, segundo eles, uma verdadeira necessidade da Igreja Universal. E olha, a criação desse texto foi uma tarefa gigantesca. Foram necessários 6 anos de trabalho intenso. E esse número 6 não é só um número, né? Ele representa uma colaboração enorme de comissões, teólogos e, principalmente, bispos do mundo inteiro. Milhares de sugestões e alterações foram consideradas, mostrando que foi um esforço global, de verdade, para criar um texto unificado. Certo, mas então para que serve o catecismo? A palavra-chave aqui é catequese. O próprio texto define isso como uma educação na fé. Mas não é só para decorar regras ou doutrinas, não. A ideia é ser um processo bem orgânico, sistemático, para iniciar as pessoas na plenitude da vida cristã. É uma imersão completa, sabe? E olha que interessante, essa imersão na fé não começa com uma lista de regras, mas com uma história, a narrativa da salvação. Essa é a primeira e a mais fundamental parte do catecismo. E isso aqui é um ponto-chave. A profissão de fé é apresentada como uma narrativa. É a história de como Deus, ao longo dos tempos, foi se revelando e construindo uma relação com a humanidade. E aqui dá para ver essa progressão de um jeito bem claro. O catecismo descreve uma série de alianças, né? Começa com Noé, uma aliança que abraça toda a humanidade. Depois o foco vai para Abraão e seus descendentes. Em seguida, com Moisés no Sinai, Deus entrega a lei ao seu povo Israel. E, finalmente, tudo isso culmina em Jesus Cristo, que estabelece a aliança nova e definitiva. E aqui está o coração de tudo. Para o catecismo, toda essa história, toda a fé, toda a doutrina, tudo aponta para uma única pessoa: Jesus. Ele não é só mais uma figura histórica, mas sim o centro e o propósito final de tudo. Ok, se a primeira parte é sobre a história da fé, como é que se vive essa fé na prática? Bom, as próximas sessões do Catecismo mergulham exatamente nisso, explorando a vida da Igreja, a sua liturgia e os seus ensinamentos morais. A fé não é para ser só uma ideia na cabeça, né? Ela se torna algo real, palpável, na vida em comunidade, especialmente na celebração dos sacramentos, que é a liturgia, e nas escolhas do dia a dia, que são guiadas pelos ensinamentos morais. Isso leva a gente para uma pergunta central: como exatamente a fé deve orientar o comportamento? O catecismo oferece uma estrutura bem clara para a gente pensar sobre a moralidade. A moralidade de um ato depende de 2 fatores principais. Primeiro, o objeto, ou seja, a ação em si. Segundo, a intenção, o motivo por trás da ação. Para um ato ser considerado bom, os 2 precisam ser bons. Uma intenção ruim pode acabar estragando uma ação que parecia boa. E o texto também afirma que certos atos são errados por natureza, não importa qual seja a intenção. E a base da vida moral cristã, segundo o catecismo, são essas 3 virtudes teologais. Elas funcionam como os acordes principais naquela sinfonia da fé que a gente falou. Tem a fé, que é o crer, a esperança, que é o desejo pelo céu, e a caridade, o amor, que é a melodia que move tudo, direcionando o amor para Deus e para o próximo. Finalmente, a gente chega na última parte do catecismo, que trata da relação viva e dinâmica com Deus. E o título é bem forte: o combate da oração. Aqui, a oração não é vista como simplesmente recitar palavras. Ela é descrita como um relacionamento íntimo, um diálogo pessoal. A imagem usada é a de Moisés, que falava com Deus face a face, como um amigo conversa com outro. Mas vamos ser sinceros, nem sempre é fácil. O catecismo reconhece essa dificuldade, essa luta que muita gente sente na vida de oração.
E o texto é bem pé no chão sobre isso. Ele lista desafios comuns que qualquer pessoa pode enfrentar: distração, a sensação de aridez ou secura espiritual, o desânimo por não ver resultados e até sentimentos de não ser digno. O simples fato de reconhecer essas lutas já é uma parte fundamental do ensinamento. Então, a conclusão é que a oração é um combate, mas não no sentido negativo, e sim como uma disciplina nobre que exige esforço. A vitória nesse combate não vem da perfeição, mas da humildade de sempre recomeçar, da confiança em Deus e da perseverança, mesmo nos momentos mais difíceis. Para a gente fechar a nossa análise, vamos resumir a função geral do catecismo e a sua importância como um guia completo para os fiéis. Essa tabela resume tudo de forma bem clara. As 4 partes do catecismo respondem a 4 perguntas fundamentais: o que cremos, como celebramos nossa fé, como devemos viver e como nos relacionamos com Deus. Todas juntas, elas formam um guia completo para a vida cristã. No fim das contas, o ponto principal é este: o catecismo não foi feito para ser um livro de história ou um conjunto de regras estáticas. O objetivo dele é ser um ponto de referência, uma ferramenta viva para ajudar os fiéis a aplicar os princípios atemporais da fé aos desafios e às questões do mundo moderno. Isso nos deixa com uma reflexão final. Em uma era marcada pela diversidade de pensamentos e pela individualidade, qual o papel e o significado de ter um texto único e abrangente que busca unificar a crença para uma comunidade global? Uma questão para se ponderar. Obrigado por nos acompanhar. Curtiu o vídeo? Então não esquece de seguir a gente. Já deixa o seu like e compartilha com os amigos. A gente agradece demais.